Vamos lá, Baruçu. Antes de começar o Baruçu. vídeo, eu quero dizer que esse vídeo contém alguns Baruçu, spoilers né? envolvendo Eu a acho que é de conclusão do arco Bars. 4 e algumas soluções de problemas que foram Não vem de Bars não, cara. Tá maluco, pô? Não é Barsu? Barsu. Não sei, eu não conheço o conteúdo. criados no arco 4 e no arco 5. A obra de ReZero, além da história original, possui histórias alternativas que contam o que aconteceria se o Subaru tomasse escolhas diferentes. Cada história alternativa é criada com base em um pecado capital cometido por ele. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Casaneiro If, a Rota da Ganância. Para vocês já entenderem o que tá acontecendo, é o seguinte: o Subaru aceitou o tal contrato com a Ikidona Que isso? ela propôs na festa do chá, então o ponto de divergência é naquele momento. E a partir disso ele Ikidona? concluiu os desafios do santuário e todo mundo saiu de lá. Tem também É Equidna. Tá bem, é Equidna. Não é Equidna, é Equidna. Equidna. Não, é assim. Aí ele fala. Enfim, o ponto. Barsu de Subaru. Ah, entendi. Subaru É só um anagrama, só um anagrama. na grama, né? Então é Barsu, né? Barsu. Enfim. os acontecimentos seguintes que envolvem a cidade Pristela, mas como não é tão mencionado assim, não é tão importante. Parte ruim de ReZero, né? A história começa nos Memes. pensamentos do Subaru. Um sonho. Eu vi um sonho que não desaparecia, um sonho que não parava de repetir, um sonho sem fim, um sonho que não ia ter fim. Cada erro nos planos dele que ele cometia, ele acabava corrigindo, mesmo que fosse um erro minúsculo. O Subaru abusou muito do poder dele nessa rota. Ele morreu um total de 100 milhões de vezes. Pra mais, ele morreu tanto que ele sentia... Beleza. Começou bem. Eu ia falar uma coisa meio Tokyo Kakego Shoujo, né? Mas eu acho que não. Como que alguém não perde completamente a sanidade, cara? Sanidade, 100 né? milhões Coisa meio de... Senko, né? 100 milhões de vezes, cara. A gente reclamando do Aqua, né, cara? Que tentou 45 mil. A pessoa. 100 milhões. É o pior cracker do mundo, né? Não consegue. Cara, eu espero muito que esses 100 milhões tenha sido só uma hipérbole do nosso querido Barusuki, mas. Mano, se não for. Eu acho que demora 23 anos pra um ser humano. Pera aí. Quanto tempo demora para contar de 1 a 1 milhão? 23 dias, eu falei anos, né? 23 dias. Contando em voz alta, uma pessoa demoraria 23 dias. Bom, 100 milhões, 2.300 dias. Só contando, né? Só contando. Sei. Isso aqui, ele tentando e falhando, 2.300 dias, isso aí vai se expandir pra, sei lá, 7.000 dias. Porra, bicho. Eu espero que seja só hipérbole, cara. A vida não é assim, você falha e recomeça. Não, Hakomari tem um arco de loop no início, mas não lembro se era absurdo assim, não. Não é desse nível, não. De Hakomari pode ser uma merda, mas não é isso tudo, não. Aham. A Homura também ficou... sei lá quantas vezes também. Nunca especificou quantas vezes ela voltou no tempo pra salvar a Madoka. 100 milhões é muito. Pois é. É, porque a Homura, ela voltou tanto que ela fez com que a Madoka tivesse o karma de um deus, né? Foi. Escreveu o universo, então foi um número bem absurdo também. Mas aí já tá todo impregnado na obra, né? Nunca reclamei disso, não. É. Inclusive tatuei ela, né? ruins possível, um total de 100 milhões de vezes, mesmo que fosse um erro minúsculo. O Subaru abusou muito do poder dele nessa rota. Ele morreu um total de 100 milhões de vezes. Não é hipérbole, cara. Ele abusou muito do poder dele 100 milhões de vezes. Era pra ter feito só 70. 70 milhões de vezes assim, dava até certo, pô. Mas 100, aí não. Pra mais. Ele morreu tanto que ele sentia todas as sensações ruins possíveis. Agonia, terror, ódio, loucura. Ele tava cansado, abalado, angustiado e corrompido. Mas apesar de tudo, ainda tinha um lugar que ele queria chegar. Ainda vai tinha tomar no cu. uma pessoa que ele queria salvar. Custe o que Não tem. Não existe. Quando o cara tá no 64 mil, já não tem mais.
Imagina nos 73.382.297. Errou. 73.387.288. Errou. Não tem. Mesmo que ninguém saiba todas essas tragédias se repetindo sem parar, eu ainda sei. Eu não esqueço e nem vou esquecer. Mesmo que ninguém perceba, eu nunca esquecerei. Tá, vamos lá. Como é que ele suportou toda essa dor física e mental? Como ele aguentou morrer mais de 100 milhões de vezes? Bom, é aí que entra a bruxa da ganância. O Subaru fala que ele não se arrepende de ter aceitado a mão dela, porque só assim ele teria suportado toda essa dor. A única coisa que ele se arrepende foi ter hesitado em aceitar a mão dela. O Subaru acorda na manhã seguinte com uma forte dor de cabeça. Ele abre os olhos e vê que conseguiu acordar na manhã sem cometer erros graves. Ele tira os cobertores que usava enquanto levantava do sofá que ele dormia. Ele tinha um quarto... Cara, pior que eu vou falar uma coisa aqui, sem meme. Autor, você quer me impressionar? Você quer me impressionar? Esse cara não desiste do que ele quer. Ele tá aqui empenhado a vencer. Se você me extrai numericamente esse empenho, ele é vantajoso. Pô, se o cara tentou 3 vezes e ainda persiste no seu desejo, pô, 3 vezes não é nada. 100 vezes, 200 vezes. O problema é isso. O problema é quando você escala muito e chega a ficar impalpável e fica ridículo. 6 milhões de vezes já era muito. Já era bastante. Como o rapaz disse, 6 milhões de vezes já era muito. 100 milhões. O que impede de me impressionar, autor, você colocar 200 milhões de vezes? 300 milhões de vezes? 400 milhões de vezes? 10 mil milhões de vezes? 10 bilhões de vezes? O que impressiona, já que tipo, você colocou na escala de 200 milhões, 100 milhões, dane-se. Não tem mais tato nenhum com a presença humana. Isso que me quebra. Porque, e nem foi. E, bom, eu não li a novel, né? Mas. Mandou essa informação tão do nada assim. Pô, tem um HQ. Tem uma. Eu ainda estou na procura, né? De boas obras coreanas no mundo dos quadrinhos. Não é fácil. E eu conheci uma recentemente, Forbidden Tales. Não sei, em coreano. Nessa história, eu acho que é o capítulo 43, pelo que eu me lembro. Um cara aceita ficar no reino de Deus. Ele vai contando. 1000 anos. 1500 anos. 2000 anos. 2500 anos. Ele vai remando, sabe? E a escala que vai se expandindo ao longo dessa chave, né? Ao longo desse vetor, você sente, ao menos um pouco, de como isso está afetando o personagem, mesmo que ele esteja no paraíso. E eu adoro como é a cadência do Forbidden Tales, porque em nenhum momento ele dá uma de Lula Molusco, sabe, que ele fica abaixando o sorriso até virar uma tristeza. Não, é diferente. Tem essa sensação presa na personagem de uma forma que você consegue achar crível, porque você não tem como experienciar algo perto de 5 milhões de anos, sabe? 50 milhões de anos não tem como a gente chegar a isso. Tatilmente, né? Onticamente, melhor dizendo. E, tipo, essa sensação de escala simplesmente some quando o cara me inventa 100 milhões de pessoas. Eu lembro de um dado que dizia que nós humanos não conseguimos perceber mais de 120 mil pessoas ou unidades de algo juntas. E o dado basicamente assim, de 100 mil para baixo você ainda tem você até consegue olhar. Mas 120 para cima pode ser 300 mil e 120. Para você é a mesma coisa. Era um dado assim que eu tinha visto há bastante tempo. E tipo, enfim, sabe? Porque existe um limite de aceitação, vamos dizer assim. Existe um teto. Existe um super task, sabe? Que não pode ultrapassar. Sim. Eu genuinamente fico impressionado com o Okabe no Steins Gate Zero. Quando ele volta muitas vezes, eu achei muito bem feito. Deu pra sentir o peso de cada volta. Já tá sendo muito boa mesmo, muito boa essa cena. Steins Gate Zero? Do Se Okabe? alguém quiser pagar pra gente ver. É que a rota da Suzune, eu acho, né?
Eu não comprei muito não, tá? Eu e o Solo, a gente não comprou muito não, aquele take dele em Steins 0. Tem uma rota na Visual Novel que ele volta tantas vezes que ele começa a enlouquecer, assim. Quanto tempo é toda a história humana? Que eu lembre, nós temos desde a Revolução Cognitiva, de acordo com o pagão Harari, 100 mil... Pagão por quê, pô? É budista. O Harari... Não, sem meme, eu acho o Harari um desertor, tá? Bem burro. Infelizmente, as pessoas... Bem burro, ponto. Não, é cientista mesmo, ele é um péssimo cientista. Religiosamente eu não conheço. Mas o... Porque é budista. Não me importa. Tô falando ciência. Tipo assim, você vai justamente com um termo religioso, eu achei que foi Tudo bem, questão tudo de bem. budismo, pô. Não, tudo bem. O Harari, cientificamente, é um péssimo cientista. Mas o... Eu acho que dá 100 mil... 100 mil da agricultura, vai. 100 mil. 100 milhões, cara. 100 milhões. Eu acho que o meteoro não caiu a 65? Pô, bicho, tem um tempo aí. Tem um tempo. 100 milhões. O vídeo morreu, né? Eu tô ainda incrédulo com isso. Eu tive que justificar o quão ridículo é isso aqui, porque não tem como. Bem luxuoso e uma cama grande, mas ele preferia dormir no sofá. Na tentativa e erro, ele percebeu que dormir no sofá era melhor pra ele. Assim que ele se levantou, Pelo que eu calculei, se Subaru estivesse se matando de 1 em 1 hora, ele passou cerca de 100 mil anos nisso. Ok. Ok. ele foi pro banheiro. Ele, como sempre, lavou o rosto e viu que a cara dele tava horrível há muito tempo. Parecia que ele tava morto por dentro. Ele Não deu tem 2 mais tapas cara. no rosto e modelou um sorriso. Se não puder sorrir, então morra. Depois Não de um certo tem mais tempo rosto. naquela mansão, o Subaru não usava mais aquela roupa de servo do Rosval, mas sim uma roupa de nobre, que era bem mais confortável. E ele não gostava muito dessa roupa, mas era a imagem que ele queria passar pros outros, então tinha que ser perfeito. Assim que ele saiu do banheiro, ele olha as horas. O cristal mágico tava verde escuro, indicando que era de manhã mesmo. E ele percebe que ele tinha gastado muito tempo moldando o sorriso falso dele. Logo a garotinha ia bater na porta, e ele tinha que estar preparado. Por isso ele se apressa pra terminar logo tudo antes dela chegar. O Subaru tira um botão da camisa e puxa um colar, um cristal negro que ele nunca tirava, nem quando dormia. Misterioso e cintilante, o cristal negro e o Subaru eram coisas inseparáveis. Ele sempre andava com ele amarrado no pescoço. O Subaru pega o cristal na mão e se concentra. O cristal começa a ter uma presença mais forte e acaba igualando os batimentos dele com os batimentos do Subaru. De uma hora pra outra, a mente do Subaru é levada pra um mundo onde tem uma grama verde e ventos aconchegantes. Matriculou, preparou, empregou. Anhanguera é o seu lugar. O sol lá brilhava como uma pedra preciosa, e não tinha nenhum fiapo de nuvens. Olhando pra cima da colina, as únicas coisas presentes eram um grande guarda-sol e uma mesa branca. E como sempre fazia, o Subaru sentou na cadeira e tomou o chá que tinha acabado de ser servido pela donzela. Sem dizer uma única palavra, o Subaru bebe todo o chá, e como sempre não tinha gosto nenhum. A bruxa fica meio brava, afinal, nenhum oi o Subaru deu pra ela. Ele não sabe nem mais o que é língua, gente. Acabou já. Pra que ter oratória depois de tudo isso, cara? Não existe mais. Já foi bebendo o chazinho dela. O Subaru Não disse existe mais que gosto. tomar o chá já é um oi, e que ele quer ir logo pro assunto principal. O Subaru e a Ikidona conversam um pouco, e parecia que ela tava se divertindo com ele. Mesmo que ele reclamasse dela, ela adorava isso. Era uma conversa diária que a bruxa sempre apreciava. De qualquer forma, ela era a pessoa que tinha todas as respostas que o Subaru queria, então tinha que ser assim. A Ikidona disse que o Subaru é um homem que realmente nunca se encolhe diante de nada nem de ninguém. E era isso que ela gostava nele. Depois deles conversarem um pouco, ele pergunta se era dia 14. A Ikidona diz que sim, e fala pra ele ficar tranquilo, porque ele acordou sem problemas naquela manhã. Nada de ruim aconteceu. E o Subaru fala que ela é meio idiota em pensar que se ele fosse dormir sem pensar que nada ia acontecer, ele ia estar morto. Ele fala que não sabe nem como vai morrer e nem quando vai morrer. E ele meio que tinha razão. Mesmo ela sendo uma das pessoas mais inteligentes do mundo, ela não podia prever as mortes dele. Era algo que só ele ia saber na hora. E enquanto ela se desculpava por ele estar certo, o Subaru olhava para aquela mulher que poderia trazer destruição de qualquer um que provocasse ela. Era essa mulher que o Subaru firmou um contrato, a bruxa da ganância. Depois de conversarem bastante, o Subaru fala que quer voltar à realidade. A Ikidona até insiste para ele ficar mais um pouco, afinal o tempo lá quase não passa. E ela fala que ele pode descansar lá o tempo que ele quiser. O Subaru até gosta da ideia, mas ele fala que não quer depender dela o tempo todo. Ele se levanta e anda até a porta branca que apareceu logo à frente. E antes de sair, o Subaru reclama que a Ikidona espiona ele demais, até quando ele tá tomando banho.
E ela meio que tenta negar isso com um papo que ela tem que estar preparada sempre quando acontecer alguma coisa com ele e tal. Memes. Mas mesmo assim, o Memes. Subaru fala que vai tirar o pingente quando ele for tomar banho. Depois de terminar de falar, o Subaru vira de costas e desce a colina em direção à saída. E de uma hora pra outra, a consciência dele volta do mundo dos sonhos pra realidade. Ele ainda tava no mesmo lugar, parado no meio do quarto. Depois de soltar um suspiro, ele olha pro cristal mágico. Ele vê que ainda tá verde escuro, o que significava que só tinha passado alguns segundos naquele mundo. Era a rotina do Subaru ir todas as manhãs pra aquele mundo encontrar a bruxa na festa do chá. Mas mesmo assim, ele nunca se acostumou com o desconforto que era sair de uma realidade pra outra. Dentro do cristal, no pescoço dele, a ele ainda Kitana sabe fala tomar pra ele banho. que ele devia deixar isso pra lá. Pode ser que ele nunca se acostume mesmo. E o Subaru fica irritado com ela porque, afinal, ele tinha falado pra ela só pra ela falar quando fosse algo importante. Alguém Certo. podia desconfiar dele com ela Certo. sozinho ali. E ela fala que tá tudo bem, afinal não tinha ninguém ali pra ouvir eles. A Aikidona entende o recado e fala que só vai falar com ele quando for necessário. E bom, pra vocês entenderem melhor aqui, além do cristal mandar a mente do Subaru pra aquele mundo de Aikidona, o cristal também serve como uma live pra Aikidona. Ela vê tudo que o Subaru vê e escuta tudo que ele escuta. Além também de poder falar com ele a qualquer momento. Então é tipo um telefone. Logo depois da Aikidona terminar de falar com ele escuta a voz de uma garotinha chamando ele, seguida de uma batida na porta. Isso indicava que tava na hora de ir. Ele checa o rosto falso de felicidade dele e abre a porta. Lá estava a Petra, a empregada foi contratada para trabalhar na mansão do Rosval, e nesse caso, a nova mansão dele. Bom dia, Subaru. Está uma manhã linda, não acha? Disse a Petra. Nessa parte, o Subaru percebe como ela cresceu e que ela tá cada vez melhor no trabalho dela. A relação dela com ele é tipo um irmão mais velho com uma irmã mais nova, e ele quer muito que tudo dê certo pra ela. O Subaru concorda que realmente a manhã tava ótima, mas a Petra comenta que tava chegando nuvens carregadas de longe e tava dando a ideia que ia chover mais tarde. Ela tinha planos de fazer compras, mas tava com medo de ir pra não tomar chuva, e isso faz o Subaru ficar pensativo por um segundo. Eles conversam um pouco e a Petra diz que já é uma empregada experiente, pois já tem 2 anos de experiência e já sabe como fazer tudo. E isso dá a entender que o Subaru já tá pelo menos há 2 anos de contrato, né, com a Aikidona, mais ou menos. O Subaru fala que como o irmão mais 2 velho, anos? ele se sente orgulhoso. E o engraçado dessa cena é que a Aikidona fala que a Petra não parece pensar nele como o irmão mais velho. E isso faz o Subaru ficar bravo com ela. O Subaru fala que como o irmão mais velho dela, é o dever dele fazer ela feliz. E que ele ia conseguir. E a manhã dele tava só começando. Como todos os dias, o Subaru testemunhava um massacre no jardim. Mas nesse caso, o massacre era só um modo de falar. Não tinha ninguém morto de verdade, era só um duelo. O problema é que esse duelo tava bem desigual. Um dos participantes desse X1 tava se segurando muito, enquanto o outro tava dando tudo de si. O Garf e o Reinhard estavam treinando no jardim. O Garf queria muito superar o Reinhard, que acabava desviando de todos os ataques dele. Derrotado como sempre, o Garf para pra descansar um pouco. Ele nunca venceu seu rival. Todas as vezes que ele tentava, ele não conseguia. E ele fica até meio irritado com o Reinhard perguntando se ele queria continuar. E ele responde que não, mas fala que na próxima ele vai conseguir vencer ele. Ah, vai vencer sim. Depois de terminar o duelo, o Subaru se aproxima pra trocar aquela conversa com eles. O Garf tava só irritado mesmo e ele sai, então deixa o Reinhard sozinho com o Subaru. E o jardim que eles estavam treinando ficou todo estourado na calçada por causa da luta. Então o Reinhard colocou o pé no jardim e a grama regenerou. Meu Deus do céu, velho. O cara regenerou o chão. E o engraçado é que o Subaru até ficou com um calafrio na hora. Era uma conquista enorme ter o Reinhard do lado dele. Um cara que era quase um deus era tudo que ele precisava. Mas como ele conseguiu isso? Óbvio, ele manipulou tudo. Em segredo, ele fez a Felt desistir de ser candidata à rainha, pro Reinhard entrar numa espécie de depressão e ficar sem rumo. E aproveitando a fraqueza do Reinhard, o Subaru foi lá pra apoiar ele. E fez ele entrar no acampamento da Emilia. O Reinhard nunca mais viu a Felt, e ela não ia mais ser a rainha dele. E assim o Subaru acolhe ele como uma arma de guerra pros seus objetivos próprios, sem que ele percebesse. Era um plano genial. Enquanto ele conversava com o Reinhard, o Subaru pensa nos atos passados envolvendo o santuário. É dito que ele morreu tanto na época do santuário que ele tinha o controle total sobre todas as pessoas de lá. Ele sabia de tudo o que ia acontecer e passou nos 3 testes de lá. O Garfield era contra, mas ele manipulou os moradores a ficarem contra o Garfield, então ele não conseguiu interferir. Assim ele conseguiu quebrar a barreira no lugar da Emilia e conseguiu libertar geral. E mesmo tendo libertado todo mundo, o Garfield ainda não queria sair de lá. Afinal, ele tem aquele passado lá envolvendo os pais dele terem morrido e tal. Mas como ele ia morrer pros coelhos que estavam lá, o Subaru salva ele e acaba tirando ele de lá. E o Garfield era muito orgulhoso pra confiar no Subaru, por isso ele colocou um Reinhard pra treinar com ele, pra ver se ele se acostumava mais com eles lá no acampamento da Emilia. E depois do Subaru conversar com o Reinhard, ele sai. A Aikidona começa a conversar com ele, falando que ele basicamente fez tudo certo em manipular todo mundo e ter o desfecho perfeito. Ela tava basicamente massageando as escolhas que o Subaru fez, coisa que ela fazia com frequência. A rotina do Subaru e ver os dois lutando não era realmente necessária, ele só não tinha escolha em não passar por lá, era um caminho que ele tinha que fazer pra ir em outro. A nova biblioteca da Beatrice. O Subaru entra na biblioteca da Beatrice já cumprimentando ela, mas ela não responde. E o estado da Beatrice nessa linha temporal é realmente muito triste.
Depois daquela Aham. luta frenética na mansão do Rosval, lá no final do arco 4, a mansão pegou fogo e acabou matando a Elsa e destruindo a biblioteca da Beatriz, e queimando junto o livro dela. Ela Pô. tinha perdido a única coisa que ela tinha o dever de proteger, como o contrato dela dizia, e isso foi a gota d'água pra ela. Mesmo o Subaru indo todos os dias lá pra confortar ela, ela não mudava. Ela continuava agressiva e não queria falar com ninguém. Ela até machucou o Subaru quando ele tentou abraçar ela. O Subaru até pensa se naquela época ele devia ter dito que era a tal pessoa que ela procurava. Imagina a cena completamente mal escrita, cara. Do maluco não percebendo que a boy não quer contato de forma alguma. Machucou quando ele tentou abraçá-la. Vocês entendem a invasão que aconteceu aqui? Ai, ai. procurava, mesmo que fosse uma mentira. Japonês ainda. Mas ele nunca disse. Pois é. A Nem Ikidona até abraço. comenta que a perda da biblioteca foi uma perda enorme, mas não tinha problema, afinal o objetivo dele era salvar a Beatriz das chamas e não a biblioteca. E dá pra perceber que nesse comentário a Ikidona cagou pros sentimentos da filha dela, então ela não se importa mesmo. E aproveitando o assunto, o Subaru até pergunta quem realmente é essa tal pessoa. Mas a Ikidona se recusa a falar, ela fala que não tem mais importância nessa altura do campeonato. Quando o Subaru sai da biblioteca, ele encontra o Rosval. Eles conversam um pouco e o Rosval pergunta como tá sendo a evolução do comportamento da Beatriz. E o Subaru fala que só teve um leve progresso. E o engraçado é que o Rosval nessa linha temporal tá super feliz. Lógico, né? Fez tudo o que ele queria. O Subaru era como um profeta pra ele. Todas as ações que o Subaru fez nessa rota foram perfeitas, até nos mínimos detalhes, e o Rosval sabia disso. Nessa cena o Subaru tá meio chateado porque a Beatriz quase não mudou nada, e o Rosval comenta: "Não se preocupe, você vai achar um jeito de salvar o coração da Beatriz. Você sempre dá o jeito pra tudo." Subaru. Head and Shoulders. Cabelo até 100% livre de caspa. O Rosval até comenta que o Subaru vai realizar o desejo dele, e isso deixa o Subaru meio irritado, ele não queria ser usado por ninguém. O problema era que tanto o objetivo do Rosval quanto o objetivo do Subaru eram idênticos, conseguir o sangue do dragão, o lendário dragão vulcânico. Então de qualquer forma o Subaru ia ser usado pelo Rosval. Os dois viraram cúmplices um do outro, e terminando a conversa, o Subaru sai. Ele entra no quarto da Ren, que ainda estava em coma. A Han estava lá dentro, passando um tempo com ela. E o interessante nessa cena é o comportamento da Han. Ela respeita demais o Subaru agora, e foi impossível ela não reconhecer os feitos do Subaru no santuário. Eu ainda tô impressionado que realmente o Subaru não tá vomitando a cada minuto, assim, de labirintite, do que seja, por ter passado por 100 milhões de ciclos, cara. Ainda não tô acreditando nisso, pô. Tem que ver como é que é o processo de rebootar, né? Quando ele volta, assim. Se ele consegue preservar os neurônios lá, né? Tipo, as conexões neurais. Não, São machucadas. a mente dele é preservada. Mas é magia também, né? É diferente de Magic. um 5 que ficou acordado milhões de anos. Cara, não existe metro cúbico de mente, tá? Não existe, ainda, e não vai existir em nenhum momento, mas não existe metro cúbico de mente. Olha aqui, ó, um metro cúbico, eu tenho 1 centímetro cúbico de memória aqui pra você. Pô, não tem como. O cara, o que eu lembre, existe um cálculo jogado que diz que o nosso cérebro tem 6 petabytes. Uma coisa assim. Dá pra preencher. Como 100 não virou Cars, né? Com 100 milhões dá pra preencher isso aí, não dá não? Dá pra lotar. A cabeça do cara despiroca. É de fato, porque ele enlouquece em alguns momentos, né? Algumas rotas. Se essa questão assim, na verdade é magia, então ele não tá perdendo sanidade, só tá num processo de repetir alguma coisa, mas é uma repetição que envolve 11 mil anos. Se ele demorar uma hora, 11 mil anos, cara. Uma horinha. Sim, mas tipo assim, é diferente de um sci-fi, né? A única justificativa que teria. É porque a obra não aborda isso, pelo menos o cara. A única justificativa que teria é o Professor Paradoxo de Ben 10. Conhecem? O Professor Paradoxo de Ben 10, ele passou, eu acho que 17 milhões de anos na dimensão. Mandou um Lula Molusco e o Professor Paradoxo de Ben 10 de argumento. É isso aí, mano. O Professor Paradoxo de Ben 10, acho que ele passou uns 17 milhões de anos no mundo paralelo, assim, sabe? No infinito. Aí ele diz assim: depois de 6 milhões de anos, eu cansei da loucura. Eu simplesmente peguei
as minhas coisas e comecei a prestar atenção. E hoje sou de fato inteligente. Hoje eu consegui estudar tudo que eu tive de possibilidade e tal. Aí ele não é doido da cabeça, o professor Paradoxo de Ben 10. Ele é só um cara que sabe tudo. Porque ele já passou da crina de loucura, sabe? É um personagem bom, tá? Pô, isso foi. Não é esse o papel da religião, sabe? Tu transcender. A soteriologia budista é de iluminar, né? Diferente. Transcender parece um pouco egoísta. É verdade, é como se tipo, se a gente fosse superar, né, o ser humano. Sabe? É. E Se por isso, colocar por isso que muitos budistas não são tão budistas assim por causa de fazer isso. Entendi. Mas enfim, isso aí não tem nada a ver com reserva. Ele foi perfeito em tudo. Inclusive, ela até pede perdão pra ele por ser rude no passado. E ela fala que ela era ignorante naquela época. E assim como o Rosval respeitava demais as escolhas do Subaru, a Han também passou a agir dessa forma. Foi uma mudança enorme da parte dela. O Subaru pergunta se teve alguma mudança na Ren e a Han fala que não. A Han fala que a Ren tá dormindo como sempre. O Subaru pede pra Han sair pra ele ficar sozinho com a Ren no quarto. Assim que a Han sai, o Subaru liga pra Ikidona. E essa cena é extremamente interessante. O Subaru pergunta quais eram mesmo as opções pra acordar a Ren. A bruxa responde que só tinha duas maneiras. Uma era encontrando o bispo da Gula e forçar ele a devolver as memórias. Mas essa opção era quase impossível. Ele nem sabia onde o cara tava. O Subaru tinha encontrado os bispos da ira, luxúria e ganância em Pristela. Mas a Gula não tava lá. O Subaru até pensa em encontrar o sábio na Torre das Pleiades, mas é que Dona diz que o sábio não vai ajudar nesse caso. E nesse caso só resta uma opção. A outra opção era ter acesso ao sangue do dragão Vulcânica. O lendário sangue dele consegue curar tudo. Doenças, feridas... Cara, essas lore de o problema reserva, era que né? esse sangue era mantido como um tesouro real em Lugúnica. Somente a realeza tem acesso. E sendo É um assim, mundo que tem, o Subaru tipo, tinha que transformar a Emília em rainha. mil elementos Colocando ela iguais, como né, rainha, assim, a Ren podia ser salva. E essa era a cartada final do Bruxas, Subaru. né? Não importa o que aconteça, eu vou te acordar, Ren. Depois disso, o Subaru foi ver a Emília. E ela tava linda como sempre pra ele. E o interessante é que nessa rota, a Emília tá com o cabelo curtinho. É, eu ia dizer isso agora. Com a Ren no anime. E nessa cena eles têm um papinho meio meloso de sempre. E eu não vou entrar em detalhes porque não é tão interessante assim. A Emília vê o pescoço dele todo machucado e começa a curar ele. Ela fica com um papinho de que ele tem que se cuidar, que ele não pode se machucar e tal. Ele até mete o louco, ele fala que machucou caindo ou batendo em algum lugar e ela fala que ele é um mentiroso. Depois que ele confirma que foi a Beatriz que machucou ele, a Emília perde o controle. Ela começa a congelar parte da mansão com uma leve onda de frio. O Subaru consola ela e ela acaba voltando a si. O que aconteceu é que ela tá muito instável emocionalmente porque tudo que ela tinha que superar pra si mesma, o Subaru resolveu pra ela. O engraçado é que o Subaru tava até com medo do Reinhard aparecer porque ela tava começando a congelar tudo. Mas no fim ela voltou ao normal, então o gelo saiu. E esse eu acho que foi o principal efeito colateral do Subaru resolver tudo. A Emília acabou sendo dependente dele. Pra qualquer coisa, ela precisava do Subaru agora. E aí que Ok, até mano. zoou o Subaru porque a Emília tá quase virando uma marionete. Sempre depende do Subaru pra tudo. Tô que só o esperando pior o é que tava punchline quase ainda virando isso mesmo. desse if. Tanto o Rosval quanto o Subaru estavam usando ela pra conseguir o sangue do Porque vai ser Vulcânico no processado. final das contas. Depois disso, a cena pula pro Subaru juntando com a Emília e pensando nos acontecimentos envolvendo o Otto. O Otto era seu único amigo e tinha ido embora. Ele acabou indo embora depois que o Subaru fez essas escolhas. E era uma pena, porque ele realmente tinha uma amizade forte com ele. E a Kidona diz que realmente foi bom isso, porque ele podia se machucar. Afinal, o Subaru tava atraindo a atenção de todas as direções. Outros reinos, o culto da bruxa e até as candidatas reais. Se o Otto ficasse perto, ele podia se machucar. Depois de terminar de comer, ele sai, entra no quarto e fecha a porta. E saindo das sombras, estava Elsa, a caçadora de entranhas. Ela não morreu quê? como na rota principal, só que nesse caso ela foi salva pelo Subaru quando tava prestes a morrer queimada. Como ela tinha uma dívida de vida, ela passou a servir ele. Ela tava trabalhando pro Subaru nas sombras, buscando informações sobre o bispo da Gula. Do Ela nada. fala pra ele que no lugar que ela foi não tinha nenhum bispo, só tinha uns cultistas pé de chinelo lá que ela acabou matando. A Elsa comenta que apenas a ira foi capturada e a ganância foi morta, mas a Gula não deu as caras. O Subaru tava decepcionado, mas não tinha o que fazer. Eu Ele tô manda ela decepcionado. esperar por instruções. Ela concorda e se prepara pra sair pela janela mais uma vez. Mas antes de sair, o Subaru faz uma pergunta pra Elsa. Ele pergunta como que tava o clima além da floresta. Se tava chovendo ou se tava ensolarado. E como ela veio de lá, ela fala que tava sol e não choveu não. O Subaru ouvindo isso, ele olha pro cristal mágico que indicava as horas. Ele viu que já era um pouco tarde, então ele se decide. Elsa, corte a minha cabeça. E a Elsa até dá risada porque ela pensou que ele tava maluco. O cara quer morrer do nada, tá ligado? Mas ele insiste e fala que ele quer que ela faça isso, que seja sem dor. E como ela tinha que seguir as ordens dele, ela aceita o pedido. Mas antes de morrer, o Subaru fala que é pra ela não encostar em ninguém da mansão. A Elsa se prepara e levanta a lâmina e corta a cabeça dele, sujando todo o quarto de sangue. A Petra ia ter muito trabalho para limpar isso, disse a Ikidona. O Subaru volta mais uma vez no mesmo lugar, no seu sofá, deitado. Ele olha pro cristal que tava verde e indicava que era de manhã ainda. Ele se levanta e faz as mesmas coisas
coisas de sempre. E mais uma vez, ele foi ver a Ikidona. E ela disse que o save point dele mudou pra esse dia. E esse dia era o dia 14. E o Subaru até fica feliz porque o save point antigo dele era de 2 meses atrás. E agora mudou pra esse dia. Depois de conversar um pouco com a Ikidona, ele volta mais uma vez pra realidade. E mais uma vez, a Petra pergunta pra ele se ele tá acordado. Ele abre a porta e vê a Petra mais uma vez. Bom dia, Subaru. Está uma manhã linda, não acha? O Subaru responde mais uma vez que sim, que realmente estava um ótimo dia. A Petra fala que tava com medo de fazer as compras porque tava meio nublado além da floresta e ela não queria tomar chuva. Mas o Subaru diz: pode ir, Petra, não vai chover, eu tenho certeza absoluta. E a Petra até estranha como ele sabe disso, afinal. E o Subaru diz: eu acabei de voltar pra isso, colocando a minha vida em risco. A cena pula pra Ikidona comentando sobre o Subaru. Ela fala que usar esse poder é ao mesmo tempo virtuoso e egoísta. Ele acaba dando prioridade demais pros outros que acaba ignorando ele mesmo. Ele acaba vivendo em função de trazer felicidade pros outros e a dele é esquecida. Usar o Com isso. Com isso. É com isso, cara. Esse é o grande pódio do Plant9, velho. Não é possível, cara. Não é possível que seja isso. É isso, eu esperei 16 minutos pra isso, cara. Não é possível, mano. Não é possível, cara. Por quê? É, pô. Happiness is only happiness shared. Por quê? Caralho. Não escreve uma porra, não escreve, só não escreve. Era isso que você queria esse tempo todinho, cara. Não escreve, pronto. Porra. Não é possível, cara. retorno através da morte pra isso é uma faca de 2 gumes. Sem dar valor pra própria vida, a vida dos outros acaba virando um vício pra si mesmo. E ela comenta que o Subaru é o único que pode satisfazer ela apesar de tudo. Mas mesmo assim, a ideia que ela sempre teve foi: por que o amor sempre desaparece? Isso dá a entender que ela já tava começando a perder o interesse no Subaru, mesmo ele sempre dando informações novas pra ela. A história termina com a Ikidona falando sozinha, vendo o Subaru indo em direção a ela depois de entrar pela porta branca. Pra mim, esse if é interessante porque ele aborda um terror bem mais sutil do que o Oboreru, por exemplo. Você percebe Que broxa. Cara, esse foi inacreditável de tedioso. Inacreditável de tedioso, cara. Mano, logo o sábado que eu retorno pro podcast, logo esse if, cara. Cara, eu acho que. Alguém paga R$50 por um happy de anime, pelo amor de Deus. Não. Nossa, cara, não tinha uma forma pior de vocês terminar o trabalho que eu faço aqui na End, cara. Não é possível. Eu fazia um if engraçado, pelo menos. Porra. Ai, cara, é muito ruim. É muito ruim, pô. Ai, cara, porque ele liga demais pras pessoas. Esse é o que é da ganância, né? Qual que é a ganância que ele tem? Qual que é o conceito da ganância nesse sentido aí? Que tipo ele. Entendeu? Porque o cara, mano, ele, né? Aqui, Essa é a ganância. oh, meu Deus, eu tô passando mal, você não tô ligado. Só vai, né? É porque, mano, Próximo ele. vídeo. Não, pô, é porque ele, entendeu? Tá Sim. ligado? Obrigado. Sim, tô ligado. Porque a ganância, tá ligado? Ela. Foda, mano. A ganância é o ser humano, né? A mente do ser humano. A ganância é foda, bicho, é foda. Cara, eu acho que, boy, nossa senhora, eu reclamei tanto de Hakomari. Né, eu reclamei tanto de Hakomari. Porque Hakomari não sabia fazer looping. Ai, uou! As pessoas não gostam do Endless Eight, né? Sendo que existe uma patota de pessoas que gostam do Endless Eight e eu sou uma delas. É bom. E, pô, pra mim é um dos melhores momentos de execução, assim, de Como foi Halting feito no Time. anime foi genial pra mim. Eu acho muito bem feito. Eu acho eu sinceramente me surpreendi, pô. Suzumi é uma franquia que pra mim não importa, tá ligado? Suzumi pra mim não importa, mas aquilo ali eu fiquei impressionado. E, pô, aqui agora eu acho que eu tenho o melhor exemplo. Eu acho que esse é o melhor exemplo. Top loops fodas É, já feitos cara. na comunidade. Top os fodas. Não, cara, eu sei lá, mano. Esse
Eu nunca vi, mas eu Não, nunca vi um negócio tão desinteressante sobre esse assunto, pô. Isso foi chato demais, mano. Eu achei, eu não entendi qual foi o arco que teve aí. Isso porque foi. Isso aí- Isso aí porque foi o cara resumindo, né? Sim, né? E foi Quando- ele ressaltando o que é interessante, não foi diálogo por diálogo, né? Que isso Pô, é o pior. punchline do cara, velho, cadê? Então. Ai, É, cara. cara. Ai, cara. O amor não. Ó, o amor vai O vai amor, caindo, viu? o amor se esvai com o tempo É. e a felicidade não é só das pessoas, né? Você tem que ficar com a sua felicidade também. Que é uma questão aí que a gente vive pelos outros, não, né? Se você reviver Pensando. várias vezes, lembre disso. É. Se você tiver um poder que você pode reviver e recomeçar algumas decisões, né? Lembre-se que nem tudo é sobre você, né? Quer dizer, nem tudo é sobre as outras pessoas. Olha, eu acho impressionante porque cada if que a gente vê, eu fico, pelo menos, Mais agraciado. fã de ReZero. Mais fã de reserva. Pode reserva ser o que ele é já. Pô, o primeiro foi o choque, né? Foi engraçado, foi revigorante, porque foi o choque. O segundo foi criminoso. O terceiro foi a caixa esvoaçante. Chatíssimo, muito mal escrito. E esse aqui é um tédio inacreditável. Eu realmente estou impressionado na criatividade do autor de fazer algo errado 4 vezes diferentes. As 4 vezes tá errado. E todas elas têm a sua peculiaridade tá errada. É o mesmo cara que fez, por isso tem que tem que bater Só dá pau. isso. Alguém mandou ver o outro, tá ligado? Nem ferrando. Não, nada disso. A gente só viu 4 e são 10, né? 15 vídeos aqui. E o da Ren é uma lore. You did have to cut me off. O da Ren é grande, viu? Uma hora da Ren, cara. Esse aí a gente vê um dia a gente vê, o especialzão.